Olá, empresários, empresárias. Esse é mais um episódio do podcast Descomplica Yara. Meu agradecimento especial a você que nos assiste e que nos ouve. Quero trazer, antes de iniciarmos o conteúdo, a nossa patrocinadora oficial, que é a Solfin, especializada em terceirização de departamento financeiro para o segmento da estética, da beleza e fitness. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre algo que muitas vezes os empresários deixam de lado, que é o cuidado com a mente. Porque sim, se a nossa cabeça não está bem, se a nossa mentalidade não está fortalecida, os nossos negócios sentem. E para esse papo super necessário, eu trouxe aqui uma pessoa muito especial que entende muito desse assunto, que é a Patrícia. Ela é fundadora do Instituto Dons, analista corporal, palestrante, mentora de mulheres, cristã e mamãe da Aurora. Isso mesmo. Patrícia, seja muito bem-vinda ao podcast. Conta pra gente um pouquinho sobre sua trajetória, como que começou. Oi, Yara, muito obrigada por estar aqui. Olá para todo mundo que nos assiste. Yara, a minha trajetória, ela vem desse desejo de crescer, que é muito que nós vamos falar sobre isso. Então, eu venho da formação de administração de empresas. De lá, eu fui buscar um caminho muito diferente do que eu faço hoje, que é a área da logística. Atuei muito tempo na Bacana. área de logística, né? Fiz meu MBA em especializações logísticas. E aí, Chegou a atuar na área de logística? cheguei, trabalhei muitos anos como compradora, né, em grandes empresas aqui em Goiânia. E depois disso, eu sempre gostei muito de estudar. Isso é algo em mim. E nesse estudar, eu voltei para aquilo que eu gosto de fazer, que eu sempre tive vontade, que foi conhecer mais sobre pessoas. E naquele primeiro momento, eu ia usar muito em mim. Não ocupava assim, nenhum cargo de liderança. Mas em 2018, quando eu volto a estudar mesmo, e aí eu já comecei a fazer a minha transição de carreira, eu já comecei a entender que os meus dons estavam para ajudar pessoas, direcionar Ah, e daí pessoas. veio o nome do Instituto Dons? O Instituto Dons, ele foi lançado, ele existe, né, há 2 anos, mas vem disso, de acreditar que cada pessoa tem o seu dom. Comecei essa jornada de desenvolver pessoas. Bacana. E é uma área que eu vejo que muitas pessoas ainda não têm consciência, né? De buscar esse autodesenvolvimento. Antes da gente iniciar de fato o assunto, Patrícia, eu trouxe um presente para você, que é um livro que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui no podcast. Espero que você goste do presente. Já amei, muito obrigada. Campo de Batalha da Mente Vencedora. Não tenho esse livro. Sério? Não Ah, que tenho, bom não então, tenho. Muito acertei. obrigada. Que eu não tenho ele. E amo ler. Isso é algo que eu amo mesmo, é esse hábito da leitura. Bacana, bacana. O que eu comecei a falar, Patrícia, antes de te entregar o livro, é que assim, eu e Yara comecei um processo de autodesenvolvimento em 2018. E até então, eu acredito que a gente pode dizer que todos nós somos inconscientes em determinada situação, né? Só que até 2018, quando eu comecei, Patrícia, eu não tinha consciência de nada, bulhufas, eu não tinha consciência de absolutamente nada. E a nossa consciência é como uma cebola, né? Cada vez que a gente vai avançando, vai tirando uma camada. E hoje eu vejo que eu evolui muito nessa questão de ter consciência das situações, das coisas, de mim mesma. E é uma área que eu vejo que as pessoas têm uma inconsciência absurda, assim como eu era até 2018. Sim, eu me tornei especialista, né? Eu decidi que isso era o meu dom, aquilo que eu queria, desenvolver pessoas e hoje, especificamente, desenvolvendo mulheres. Mas, Yara, esse processo de desenvolvimento pessoal, que ele caminha junto com o autoconhecimento, as pessoas precisam entender que é para todo sempre. É para todo sempre. O que vai mudar? Onde eu estou e aonde eu quero chegar.
Então, a Patrícia de hoje, ela tem um nível de autoconhecimento e um nível de autodesenvolvimento, mas que não vai ser o mesmo que eu terei daqui 10 anos. Daqui 10 anos eu precisarei de um novo nível de autoconhecimento e novo nível de autodesenvolvimento. Então, ele é contínuo. E hoje, nesse ritmo que as pessoas estão de entender que sim, é importante se desenvolver e se conhecer, que são coisas diferentes, são complementares, mas são diferentes. E por muitas vezes as pessoas entendem que, eu preciso me conhecer, me desenvolver, e é isso. Não, mas é para sempre, é contínuo. Não se para nesse processo. Mas o que muda é isso, onde eu estou e para onde eu vou. E a visão, conforme a gente vai subindo, vamos dizer assim, a visão vai mudando, as nossas vontades vão mudando, o nosso querer vai mudando. Sim, os ciclos mudam. E o que nós estávamos conversando aqui antes de iniciar. E eu preciso ter essa percepção que eu mudei, que as minhas necessidades mudaram, que os meus ciclos mudaram. Por quê? Porque cada mudança muda tudo. Né? A cada mudança, tudo muda. Então, nós temos que ter essa percepção. E esse é um desafio de essa dor, essa dificuldade de aceitar a mudança. Então, eu cresci com os meus pais numa cidade, numa determinada cidade, em um determinado local, com alguns hábitos. Mas quando eu casei, eu precisei mudar de cidade, os hábitos não são o mesmo, eu não combino mais com aquela cidade, eu não combino mais com aquelas pessoas, eu não combino mais com aquele emprego. E tá tudo bem. Eu preciso aceitar a mudança e me desenvolver para. Trícia, na sua visão, quais são os principais impactos que uma mente sobrecarregada e desorganizada gera de problema na vida de um empresário? Vamos já pegar o gancho aí para essa parte empresarial, que é o foco do podcast, da nossa conversa. O que você acredita que são os principais impactos que uma mente sobrecarregada, desorganizada, causa na vida de um empresário? A dificuldade de crescer, né? Esse crescimento, eu não vou falar que ele não existe, mas esse crescimento ele se torna mais pesado, mais lento, né? Parece que para eu crescer eu preciso passar por várias provações. A falta de criatividade. E o empresário, a empresária, ela precisa de criatividade, porque esse é um dos grandes pontos de ser empreendedor. Criar soluções novas, criar novas oportunidades, criar novos caminhos. Então, vai dificultar o crescimento, vai dificultar a criatividade. Esse empresário, essa empresária precisa entender, e eu gosto muito de falar isso, que ele não é somente o negócio dele, né? Ele é um ser humano que ele tem uma vida. Vai impactar nas demais áreas dessa vida que ele tem, como esposo, esposa, pai, né? As demais áreas da vida. Então, vai dificultar esses relacionamentos, vai muitas vezes prejudicar a autoestima dele, a concentração dele, a vontade, sabe aquela vontade que o empresário, a empresária precisa ter e área de crescer? Essa mente que ela está sobrecarregada, que ela está confusa, que ela está cansada, vai tirando essa vontade de fazer acontecer. E aí nós vamos entrando muitas vezes na acomodação. Então, assim, esses são alguns pontos, tem vários outros, mas que nós podemos destacar e trabalhar eles aqui. Porque quando falta vontade, diminui os meus resultados. Sim. Porque, de fato, o empresário, a empresária tem aquilo que ele gosta muito de fazer, ou deveria ter, mas tem aquilo que nós não gostamos muito, que é mais burocrático, mas que nós fazemos porque precisa. Agora, se eu perco a vontade, porque eu estou cansado, porque eu estou com várias coisas, e uma mente cansada e uma mente sobrecarregada, é muito também sobre uma pessoa que se abandonou, uma pessoa que se anulou, uma pessoa que não está vivendo com coerência com os seus valores, uma pessoa que não está olhando para a grandeza da vida, para as novas possibilidades, que não está se priorizando. E eu perco a vontade, eu perco a criatividade. O meu ritmo de crescimento diminui. Eu vou te dizer, Patrícia, que eu já vivi muito isso. De sentir que eu posso mais, mas parece que tem alguma coisa me travando. De sair para fazer alguma coisa, no início ali aquilo tá bom, mas de repente aquilo vai virando um peso absurdo que eu não consigo mais
sobrecarregar, que eu não consigo mais executar. E vou fugir um pouquinho do script aqui. Estudando, lendo, fazendo terapia, conversando com você, com outras profissionais, eu vejo que muito disso a gente carrega. Talvez vai ficar desconexo aqui com o que a gente está falando, principalmente para quem não tem conhecimento dessa área, mas eu vejo que muita coisa a gente carrega do passado, a gente carrega dos aprendizados da infância, do que a gente viu, ouviu e sentiu na infância, que às vezes vai desencadeando esses comportamentos que você falou aí. De tudo virar um peso, de tudo virar um sofrimento, de parece que tudo que vai fazer precisa ser extremamente difícil, sabe? Até chegar um ponto que as pessoas vão entrando na inércia que você falou, de literalmente parar mesmo. Só que o que eu aprendi muito nessa questão do autodesenvolvimento é olhar para mim, olhar para minha história, para o que eu já vivi e aprender a identificar. A gente também já falou sobre isso em outro momento. Aprender a identificar coisas que já aconteceram na minha vida que hoje me travam em alguma realização, em alguma situação, sabe? E o que eu vejo é que as pessoas ainda não têm esse viés de conhecimento. Ainda se tem muita resistência com esse viés de conhecimento. Porque, pegando o início da sua fala, então, é normal, é natural, muitas vezes, entendermos que vamos ter no nosso percurso, na nossa trajetória empresarial e também pessoal, essa trava, esse desafio. Porque é um ponto cego, é algo que eu não estou enxergando ainda. Eu sei que eu posso mais, eu até quero mais, mas eu sinto que eu não consigo ir por algum motivo. A cada novo nível, a cada novo degrau, é normal. Por quê? Porque lá na frente tem uma habilidade, tem uma postura, tem uma mentalidade que eu preciso e eu ainda não tenho. Então, eu passei de nível, eu preciso entender, olha, alguma coisa que provavelmente vai ficar mais desafiadora. Por quê? Porque tem habilidades, comportamentos, postura que eu Aquela preciso etapa vai me desenvolver. exigir. Vai me exigir algo novo. Agora, a questão é quando isso se torna um ciclo que eu não consigo sair dele. Então, passam-se 3, 4, 5, 6 meses, um ano, dois, eu não cresci como eu poderia ter crescido, eu continuo com os mesmos desafios. Porque os desafios, eles precisam ser diferentes. Se eu estou crescendo, eles precisam ser diferentes. A Patrícia, com o negócio dela hoje, com a vida dela hoje, tudo bem ela ter um desafio em administrar 10, 20 pessoas. Por quê? Porque é algo novo. Mas se a Patrícia continuou com o desafio de continuar administrando 2, 3 pessoas, não faz mais sentido. Aí onde tem coisas que eu venho carregando, as minhas crenças, o meu medo, a minha falta de permissão, entende, Yara? Então, ter os desafios, eles também vão ser para o resto da vida. Nós sempre vamos ter os desafios, é para o resto da vida, mas precisam ser em níveis e proporções diferentes de acordo com o meu crescimento. Agora, continuou o mesmo problema, eu preciso abrir os meus olhos. Olha, tem alguma coisa aqui e está no empresário, na empresária, nos relacionamentos, tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar. E aí vem a sua fala, olha, tem alguma coisa que eu trouxe, que eu aprendi, que talvez não combine hoje, não se faça mais necessário. E aí eu preciso resolver. O autoconhecimento é você se conhecer. Mas aqui não é se conhecer como as pessoas têm utilizado hoje. Para mim aceitar, aceita que dói menos, continua assim. O autoconhecimento ele vem sim para você se conhecer e se aceitar, mas para você entender aonde você precisa se desenvolver, aonde você precisa se posicionar. E aí entra o autodesenvolvimento, que é você se desenvolver para onde você quer ir e desenvolver nas habilidades que você sabe que você precisa. E eu vejo também, Patrícia, que isso aí tudo ele tá presente na nossa vida pessoal enquanto seres humanos e tudo mais. Mas parece que as pessoas não acreditam que isso daí atrapalha o negócio, atrapalha o desenvolvimento da empresa. Essa questão de crença,
de coisas que a gente carrega, que vamos dizer que são dos nossos antepassados, que não são nossas, que já aconteceu no passado com os nossos pais, com os nossos avós, e que sem querer ou sem ter consciência, sem saber, a gente continua fazendo exatamente igual. Tanto é que, assim, eu conheço histórias de empresas, de empresários que vivem quebrando e tendo problema, mas o pai dele viveu isso, o vô viveu, o bisavô viveu, outras pessoas na família viveram, e o empresário ele não olha para isso, porque eu acredito que ele acha que isso não tem nada a ver. Mas essas histórias também essas histórias não, tudo que você está falando também se aplica no ambiente corporativo. Sim, com toda certeza. Primeiro, o ambiente corporativo, ele trata-se de pessoas e de relacionamentos. E nós, grande maioria, não foi ensinado a olhar para si e se desenvolver. Então, esse é o primeiro ponto. Muitos não acreditam, por quê? Porque não foi ensinado que isso é importante. Grande parte de nós foi ensinada o quê? A crescer e trabalhar. Nós entendemos que quanto mais eu trabalhar, mais rápido será o meu sucesso. E que não tem outro caminho que me leve ao sucesso além do trabalho árduo e com muito esforço. Então, por parte, isso é verdadeiro. O trabalho, né, ele precisa acontecer. Mas ele não precisa ser tão pesado. E aí, o que que muda a nossa vida? É o quanto eu consigo projetar a minha vida para aquilo que eu quero, é o quanto eu me conheço e me desenvolvo. Porque, tecnicamente, chega um momento que a pessoa pode conhecer grande parte das habilidades técnicas. Mas se ela não se desenvolveu, aquilo vai dificultar muito o sucesso dela. E aí, essas pessoas não acreditam, por quê? Porque nós não fomos ensinados para isso. É, é um caminho que parece que ele não vai funcionar ou vai demorar muito. Então, se você pergunta para uma pessoa, olha, você quer o dinheiro para resolver essa situação ou você quer um processo onde você vai entender o porquê isso acontece e como mudar isso? Eu quero dinheiro. Só que esse dinheiro, ela vai continuar repetindo o padrão. Você quer mais clientes, ela vai continuar repetindo o padrão e aquilo provavelmente vai acontecer. Então, essa é a grande questão. Nós não fomos ensinados. E aí você traz, nossa, Patrícia, tem várias coisas que acontecem, né, que vieram da nossa geração. De fato, existe, mas a provocação que eu gosto de trazer, ok, o que que você faz com essa informação? Porque o que muda o nosso jogo não é saber que o meu pai, o meu avô, viveram uma vida financeira onde eles quebraram 10 vezes. Ok, mas o que que eu faço com essa informação? É a partir disso que eu mudo a minha vida. Ok, tem isso. O que que eu vou fazer de diferente? O que que eu preciso mudar nos meus relacionamentos, na minha postura, para mudar? E aí nós voltamos. Então tá, Patrícia, aconteceu. Eu escutei que o meu pai, o meu avô e o meu bisavô quebraram. De tanto escutar essas histórias em casa, aquela pessoa entende que é o quê? É normal. É normal quebrar. E aí eu já me preparo para como uma coisa normal. Porque na minha casa eu cresci olhando para o meu pai, para o meu bisavô, ó, quebrou, chegou em determinado ponto, quebrou, quebrou. Então, a minha mente eu já vou entender que é normal quebrar. E de alguma maneira eu vou me preparar para aquilo, mesmo que eu não queira. Por quê? Porque é normal. Então, isso vai determinar muito, Yara, os nossos resultados na vida e nos negócios. Eu olho muito, né, a Aurora Liz e a realidade que ela está hoje, que ela vive hoje. Eu sei que algumas coisas da minha realidade que eu vivi, para ela não vai ser normal. Por quê? Porque ela não vai viver aquilo. Ou seja, ou seja, para ela vai ser muito mais fácil avançar em determinados pontos. Mas a realidade que ela vive é diferente também de outras crianças que têm uma realidade muito melhor que a dela. Ela vai ter um desafio para chegar naquela realidade. Por quê? Porque aquela realidade ela não conhece. Ao mesmo tempo que algumas coisas que eu passei, ela não vai conhecer e ela não vai sofrer com isso. Aí, o raciocínio é o mesmo nos nossos negócios. Se eu tenho uma convivência que é normal quebrar, aquilo para mim é normal. O difícil para mim vai ser não quebrar. Uma pessoa que não viveu essa experiência, que não cresce com essas crenças, para ela vai ser muito mais normal o quê? Não quebrar.
Então, isso tá no quê? No olhar para você, no se desenvolver. Então, esse empresário, essa empresária, tudo bem que em um determinado momento da minha vida eu precisei focar muito no dinheiro, tá tudo certo. Mas eu preciso entender que em algum determinado momento para eu crescer mais, eu preciso olhar para mim. E eu já entendi também, Patrícia, que o corpo grita, né? Sim. Quando a gente tá precisando olhar pra gente, o corpo grita. Ele dá um jeito de criar situações, de criar coisas ali pra forçar. Aí eu tô falando muito de mim, pra me forçar a olhar pra mim. Que eu acredito que são, não sei se cabe aqui, mas são os movimentos sistêmicos aí da nossa vida e tudo mais. E talvez isso até acontece com outros empresários, eles não percebem. É igual o que a gente estava conversando. Gente, nós tivemos uma conversa aqui antes de começar a gravar o podcast. Falamos sobre algumas situações. Muito em relação àquilo que eu estava te falando. O corpo sente e ele começa a criar maneiras de chamar a atenção. Tipo, olha aqui, volta para o centro, olha para você. Você precisa olhar para você, senão não vai dar para continuar. E talvez tem muito empresário que passa por isso, que às vezes o corpo tá gritando, a saúde tá gritando para chamar a atenção e esse empresário continua negligenciando toda essa situação. Nós estamos falando sobre saúde. O corpo ele vai gritar porque a partir do momento que eu deixo de ficar saudável, ou o financeiro grita, ou os relacionamentos gritam, ou o corpo grita, ou os três gritam. Então, é sobre saúde, né? Saúde financeira, saúde relacionamento, saúde do nosso corpo, porque é onde mais impacta. E aí, o que vai gritar vai depender da necessidade, o que cada pessoa precisa. Então, alguns não vão adoecer, mas vão ter muitos desafios financeiramente. Outros não vão adoecer, mas os relacionamentos não permitem que cresça e que evolua. Então, voltando para o corpo, outros vão precisar que esse corpo grite. E sim, o corpo ele vai te passar as informações que ele precisa para que esse empresário ele pare um pouco, para que ele deixe o medo de ir para um novo ciclo, né? Para que ele romper. Então, uma dor de cabeça, e aí vai depender da necessidade de cada pessoa, né? Uma dor de cabeça, de bater um carro, quebrar uma perna, não sei. Aquela situação tem uma utilidade, né? E aí cada empresário vai precisar entender. Muitas vezes a única maneira desse empresário, principalmente empresárias, pararem é quando alguém adoece ou quando ela adoece. E adoece muito. Porque dependendo do perfil, não é uma dor de cabeça que para. Mas veio a primeira dor de cabeça. Vamos ver como que a Yara vai reagir? Ela seguiu a vida. Veio a segunda. Aí chega um momento que eu preciso de algo mais forte. Para quê? Para que eu possa parar. Então, nunca é aleatório. Eu preciso, de fato, entender o que está acontecendo E ali naquele observar, momento. né? Observar. Eu sempre falo, Yara, que a grande ferramenta do nosso desenvolvimento pessoal é a autoobservação. É a autoobservação, porque as coisas não são aleatórias. As coisas não acontecem do nada, as coisas não são do acaso. Toda movimentação nossa, ela gera um resultado. Então, todo resultado que eu tenho, seja positivo, seja negativo, ele me mostra algo. E eu preciso me observar. Então, por vezes as mulheres estão ali, Patrícia, como que eu me torno mais feminina? Como que eu melhoro a minha comunicação? Comece a observar a sua comunicação. Eu preciso finalizar o dia ali me observando. Eu alterei o meu tom de voz hoje? Eu gritei com alguém? Eu fui omissa hoje? Porque é nessa autoobservação que você vai conseguir entender os seus porquês, a olhar melhor para algumas situações, para alguns relacionamentos. Mas geralmente nós não fazemos isso. Geralmente nós começamos o dia de preciso correr, acordar logo. Vivemos o dia ali No automático. no automático, cumprindo as observações, final do dia, estou esgotado. Eu vou para minha cama sem ao menos relembrar o meu dia. E apago e começo mais um novo dia. Patrícia, nessa questão que a gente está falando, você trabalha com mulheres, é mentora de mulheres. Você acredita que quais pilares sustentam a mente forte nos negócios?
Os pilares: se conhecer, desenvolver os seus relacionamentos, ter um objetivo muito claro de vida, sabe? Esse negócio, a sua empresa, contribui para o que na sua vida? Porque se for algo muito diferente, longe do seu objetivo de vida, vai ficar difícil você conciliar isso. E a mulher, isso serve para todo mundo, mas a mulher, ela já tem um desafio ali muito grande, que é como eu vou conciliar a minha vida, a minha carreira e a minha família. Parece que tem que ser separado, não precisa. Então, tem um objetivo muito claro de vida. Quem é a mulher que você quer ser? Quem é o empresário, a empresária que você quer ser? Esse é um pilar muito importante. O pilar de ter uma mentalidade que ela deseja crescer, uma mentalidade que olha para as coisas com oportunidade, com curiosidade. Esse é um outro pilar assim que é muito importante. O pilar de você ter bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, network, pessoas que você vai consultar, mentores, sabe? Pessoas que vão te apoiar, que você vai servir, que também você vai ser servido. Isso é muito importante nesses pilares de crescimento, porque o restante aprende, você aprende a fazer conta, você aprende uma tecnologia nova, Aprende a gerir. você aprende a gerir os negócios, a vida. Mas quando você não se conhece, não se desenvolve, isso já fica muito desafiador. Quando você não tem uma mentalidade de crescimento, é muito desafiador. Se você não tem um objetivo claro, por que que as pessoas entram na inércia? Muitas vezes. Por que que os negócios não crescem? Muitas vezes. Porque falta um objetivo claro de vida. Tem que ter um objetivo claro, tem que ter um objetivo ousado, um objetivo que nos faça sonhar e nos tire da nossa zona de conforto. Falta o porquê e o porquém. Para quê? Eu Para gosto do quê? para quê, sabe? O para que esse negócio me serve? O para quê? O porquê, ele é bom, mas o porquê nós temos que tomar cuidado. Por quê? Quando eu tenho um negócio, eu faço o quê? Eu resolvo problemas. Para quem eu resolvo esses problemas? Né? Para quem? Mas quando eu começo a trazer muito no meu discurso, eu tenho esse trabalho, eu tenho essa empresa, né? Para quem? Para os meus filhos, para os meus pais, eu começo a colocar um peso e uma É, responsabilidade no verdade. outro, né? Verdade. E isso depois, em algum momento, podemos falar mais sobre isso. Eu começo, pelos meus filhos. Tá, pode ser uma motivação, ok, não é sobre certo ou errado, mas você começa a colocar um peso muito grande, porque eles não pediram isso. Eu tô cumprindo o meu papel de pai e Pode ser mãe. que depois eles nem vão querer esse negócio, Nem né? eles Dar vão, continuidade. nem vão dar continuidade e vão estar lá escutando a narrativa. Olha, eu trabalhei com aquilo por vocês. Não, eu trabalhei com aquilo porque eu tinha que cumprir a E minha aí obrigação. acaba colocando um peso nesse filho, né? De como se ele tivesse obrigação de dar continuidade naquele negócio. Sim. Agora, o para que esse meu negócio existe? Patrícia, eu pagar a conta. Tudo bem, todo mundo precisa pagar a conta. E é normal eu começar a empreender porque eu tenho que pagar as minhas contas e eu quero viver melhor. Ótimo. Mas em um determinado momento, esse discurso, ele não deve mais existir, porque senão eu vou continuar tendo dívidas para pagar a conta. Então, para que eu faço isso? Para que esse meu negócio existe? Hoje o meu negócio existe para proporcionar às mulheres um crescimento exponencial naquilo que eu acredito que cada mulher pode chegar, né? Que é viver o seu potencial máximo. A minha filha, o meu esposo, o meu trabalho, ele serve a minha vida. Ela serve a minha filha, ao meu esposo e as pessoas que estão comigo. Depois é o caminho dela. Depois, lá na frente, eu posso vender o meu negócio e posso escolher um outro para quê? Patrícia, faz muito sentido isso que você falou. E eu confesso pra você que eu fui num treinamento e eles falaram muito do porquê. E lá na hora eu fiquei, caramba, por quem é a minha vida, o meu negócio, o meu objetivo? Porque eu parei pra olhar e na prática hoje eu não tenho esse porquê. E eu fiquei muito com isso na cabeça. Eu falei, e agora? Como que vai ser? O que que eu vou fazer, né? Por quem? Porque eu acredito na questão do objetivo, né?
E aí o pessoal falando desse porquinho, eu falei, lascou, e E agora? agora? A minha vida já não é boa como as demais pessoas, eu sou uma pessoa infeliz. Isso vai gerando uma dor. Porque o porquê eu trabalho, Yara, precisa ser por você, precisa ser por mim. O porquê que eu levanto cedo? Porque eu tenho um objetivo claro de vida, e não só nos meus negócios, mas Aí na mulher que eu quero ser. eu fiquei pensando, eu ainda tava lá no evento e fiquei, sabe, remoendo isso na minha mente. Aí eu, por quem? Daí a pouco eu falei, conversando sozinha lá, né, no evento, pela Yara criança que ainda vive dentro de mim e que talvez gostaria de ter tido algumas coisas diferentes na vida e não teve. Esse seria o meu porquê? E me questionei. Porque hoje eu não tenho filho, não sou casada e tudo mais. Então ficou esse vago do porquê depois desse dia que eu fui nesse evento. E aí eu me questionei: o porquê vale a Yara que sonhou com a Yara do passado, criança que sonhou com tudo isso? Para honrar essa Yara criança que obviamente não tá aqui dentro de mim. E aí, por isso que eu entrei nesse assunto. Talvez, Patrícia, tem muita gente que tá nesse porquê sem ter o porquê e fica sofrendo, procurando e não tem a clareza do próprio negócio ou de si mesmo. Sim, e vai gerando essa dor, e esse é um exemplo, tem outras falas que geram essa dor de a minha vida não é tão boa como a das demais pessoas. Eu não tenho a mesma responsabilidade que as demais pessoas. Então eu começo a olhar para que eu trabalho. Porque eu vou trabalhar para pagar conta o resto da vida? E aqui volta nos dons que eu falei, né? Eu acredito muito que cada pessoa ela tem dons, ela tem habilidades. E quando você no seu negócio, você permite que o seu negócio seja com um objetivo maior, não estou falando aqui de algo que eu não posso ganhar dinheiro, não, mas quando você dá um objetivo maior, o para quê, isso se torna muito maior, você expande mais, você cresce mais. E o para quem, lógico que, se eu tenho pessoas que dependem de mim, se eu tenho pessoas que caminham comigo, isso aumenta o meu nível de responsabilidade e talvez o de comprometimento e também a minha ambição. Mas essas pessoas não têm a responsabilidade. Então, porque se for assim, como vai ser quando 50, 60 anos? Porque teoricamente ninguém mais vai depender de mim, 50 aos 50 aos 60 anos. Então é para quê? Eu trabalho para que o meu negócio ele cresça e alcança o maior nível possível de mulheres, que elas se desenvolvam, que elas saiam do medo, que elas rompam e vão viver a sua vida com muita feminilidade e muito sucesso. Consequentemente, isso promove o meu crescimento financeiro. Consequentemente, Sim. isso promove os meus sonhos. Consequentemente, isso contribui com a minha família, não me tira da minha família. Antigamente, Patrícia, assim, vou falar por alto mesmo do que eu já vi. Antigamente tinha muito essa questão de escolher entre ter família, ter carreira, ou estudar, ou, né? Uhum. Tinha. Primeiro, muitas de nós crescemos. Cresça, estude, se forme, tenha um bom emprego, case, não dependa de Tinha o ninguém passo a passo da. e tenha filhos. E aí nós paramos ali no tenha filhos, né? Então, muitas de nós crescemos com esse discurso, com esse projeto de vida. E por muito tempo, e ainda existe, não é por muito tempo não, ainda existe muito, principalmente para a mulher, porque o homem, ele ainda continua muito, ele tem que estudar, ok, ele tem que trabalhar e ter dinheiro e dar conta de prover uma família, né? Geralmente é muito exigido isso do homem. Então, e para a mulher acaba tendo muito essa questão de escolher, ou eu sou bem-sucedida, nos negócios, na minha carreira, ou eu vou ser uma mãe de família que vou ter um casamento e filhos, porque parece que eu não vou conseguir as duas coisas. E para o homem, não, isso já acaba sendo automático. Uma carreira e família. Mas a pergunta aqui é: o que essa mulher quer para a vida dela?
Porque nós precisamos parar de olhar para a vida como se ela fosse um bolo que eu vou fatiando, um pedaço para cada, e entender que naquela mulher, naquele homem, né, existe uma vida. E que essa vida, ela tem vários papéis que essa mulher escolheu. Porque a mulher, Yara, que ela escolheu administrar a sua casa e a sua família, ela precisa ser feliz ali e se desenvolver ali. A mulher que ela escolheu, além de administrar a sua casa, de ter um casamento e ter uma carreira, não são coisas excludentes, elas são complementares, o sucesso, a carreira. Por quê? Porque aquela mulher escolheu viver aquilo. E existe sim harmonizar todos esses papéis. Então ainda tem muito essa dor que a mulher, que a sociedade traz. Olha, se eu me dedicar ao meu trabalho, eu vou deixar de ser uma boa mãe, uma boa esposa. Mas aí tem vários fatores. Primeiro, nós precisamos entender, existe uma vida aqui, essa vida tem vários papéis que ela escolheu e que eu preciso, então, administrar. Mas quando eu falo administrar e você faz gestão, é o quê? É entender as prioridades. É entender o time que eu estou. Se chegou um novo cliente, você não gasta mais tempo com ele? Sim. Daqui 1, 2 anos, se nada mudou assim, de maneira significativamente na operação dele, você gasta menos energia, certo? Se ele mudar a operação dele, você vai gastar mais energia. Isso é gestão, para mim. Eu posso estar errada. Isso é administração. E na vida é a mesma coisa. Então, essa mulher, ela acabou de casar. O casamento dela vai exigir uma prioridade diferente. Ela tá solteira. Ela tem outras prioridades. Ela ganhou filho. Ela tem uma prioridade que é diferente. Não significa que ela vai deixar de fazer as demais coisas. Mas dentro do mundo corporativo, nós temos um grande desafio. O mundo corporativo, e aqui não é ser vitimista, não é entrar no feminismo, ele foi criado para os homens. Porque os homens foram criados. Saiam de casa e não tenham hora de voltar, desde que você volte com o dinheiro e as necessidades básicas. E com a mulher, não. A mulher, ela foi criada para ficar em casa, para ficar ali no ninho. E aí nós vamos para o mercado para competir com esse masculino, em horas trabalhadas. Sendo que nós temos outros papéis para administrar também. Então, esse é assim, algo muito forte. E que nós, empresárias, temos uma oportunidade incrível de administrar a nossa vida. Só que nós ainda estamos querendo competir e viver nas mesmas dores. Eu falava muito, Patrícia, que eu tenho alguns exemplos disso na família, com pessoas que eu conheço, que mulheres que escolhem estar 24 horas por dia dentro de casa, lavando, passando, cozinhando, fazendo esse papel aí do cuidado com a família, precisa ser muito bem resolvida, principalmente emocionalmente, porque o que eu vejo é que se a mulher escolhe esse caminho, ela deixa de se desenvolver, ela deixa de buscar outras questões para o crescimento pessoal dela. E isso acaba, obviamente, tendo alguns prós com o passar do tempo. Que é uma mulher que ficou fora do mercado de trabalho, que não se desenvolveu muito e tudo mais. Só que hoje o que eu vejo? A mulher que escolhe só o lado profissional, só o lado corporativo, vamos dizer assim, ela também precisa estar muito bem resolvida com isso. Porque a cobrança pelo outro lado sempre vai existir. E eu vivo isso. As pessoas vivem, você não vai casar? Porque você tem que ter filho. Não sei o que tem. É como se eu optar por um, eu preciso abrir mão do outro, ou vice-versa. Ou se eu optar por um, eu tenho obrigação do outro. Eu tenho obrigação de equilibrar todos esses pratos. E aí hoje eu vejo que, independente dessa escolha, tanto para homem quanto para mulher, porque a gente sabe que hoje também é mais comum homens optarem por cuidar do lar e a mulher às vezes sair para trabalhar. Independente da situação, a mente precisa estar muito fortalecida, a mentalidade precisa estar muito alinhada com essa situação, porque às vezes lá na frente pode vir algum questionamento, algum arrependimento, alguma coisa nesse sentido. Nós voltamos aqui no mesmo ponto.
qual é o seu objetivo de vida. Quem é o ser humano que você quer ser? Quem é a mulher? Quem é o homem que você deseja ser? Esse é o primeiro ponto. Porque se eu não tenho isso claro, e lógico que isso muitas vezes vai sendo construído ao longo da nossa vida, mas se eu não paro para fazer isso com urgência, se eu não paro para colocar no papel e descobrir isso com urgência, nós vamos para os extremos. E os extremos, eles cobram um preço muito caro. Eu não acredito que exista o caminho melhor ou pior. Não ir para o profissional, mundo corporativo, eu não acredito que uma escolha é melhor que a outra. Mas eu acredito que quando eu vou para o extremo, eu saio do caminho do meio. Se eu saio do caminho do meio, eu saí da prudência, eu saí da sabedoria. E o que tem aqui? Eu preciso entender que o desenvolvimento pessoal ele é contínuo. E sim, a mulher que ficou em casa, nós aprendemos isso com as nossas, muitas vezes. Não precisa continuar vivendo. E não, você precisa continuar se desenvolvendo, estudando, sonhando. Não é porque a mulher decidiu administrar a casa que ela tem que deixar os seus sonhos. Não é por isso que ela tem que deixar de estudar, de aprender a falar uma nova língua. Pelo contrário. Houve ali, de alguma maneira, um acordo, onde um sai para trabalhar e o outro sai para ficar em casa. E o que saiu para trabalhar, ele tem que conseguir prover a necessidade financeira de todos. E se nós olharmos, você falou um pouco de antepassados, gerações passadas, as nossas mães, as nossas vós, elas sempre foram empreendedoras em algum nível. Porque elas sempre contribuíram de alguma maneira. Verdade. Ela plantava, ela costurava, ela fazia. Então, essas mães. É porque às vezes nós olhamos com esse olhar muito de vitimista, sabe? Elas foram mulheres empreendedoras, sim. Porque muitas, elas complementaram a renda estando em casa. Elas fizeram muito, elas contribuíram com outras pessoas, talvez não receberam remuneradamente, né, financeiramente, mas elas trabalharam. Então, se nós olharmos com esse olhar, nós vamos ver que nós estamos dando continuidade ao que elas fizeram, só que com uma oportunidade de fazer isso com mais leveza, com mais facilidade. E a mulher que ela foi para o mundo dos negócios, né, que ela foi vestir essa camisa, ela continua sendo uma mulher, que ela pode viver todas as demais áreas, mas a questão é, eu escolhi ser uma mãe? Eu escolhi ser uma profissional? Qual é a vida que eu desejo viver? A partir do momento que eu escolho viver essa vida, eu tenho que dar conta de bancar ela. Ah, Patrícia, as pessoas vão apontar o dedo. Elas sempre vão. Nós sempre vamos ter pessoas que vão nos aplaudir e nós sempre vamos ter pessoas que vão nos criticar. Mas a pergunta é, qual é a vida que eu desejei viver? E pode ser que hoje eu esteja com vontade de mudar essa vida e tá tudo bem. Eu vou sentar e vou alinhar, só que eu preciso entender que tudo vai mudar. A gente já falou um pouquinho sobre isso, Patrícia, mas quais são os sinais de alerta que um empresário, que uma empresária precisa observar para entender que ele tem que parar um pouquinho e principalmente cuidar da mente e reorganizar seus pensamentos? Quando nós falamos desse ponto de atenção, e eu estou falando muito aqui daquilo que é a minha área é desenvolvimento comportamental, né? Desenvolvimento de pessoas. E daquilo que eu acredito. Quando eu falo sinais de alerta, primeiro eu estou falando, vou usar uma linguagem da minha época de logística. Eu estou falando de uma manutenção corretiva. Ou seja, eu já deixei de fazer a manutenção preventiva. O negócio já deu BO. Já o carro, eu já não levei na manutenção preventiva. Então, eu vou me ater aos sinais para eu fazer uma manutenção corretiva. Antes que algo... Consertar. Consertar. Antes que não dê mais para andar naquele carro. Então, vamos fazer essa comparação. Então, quando eu falo sinais de alerta, eu já estou falando que eu já me desliguei de mim, da minha vida, e eu preciso tomar uma atenção para que as coisas não piorem. Então, quando eu começo a ficar insatisfeita com a minha vida, quando eu começo a ter um cansaço excessivo, o cansaço ele é normal, né? O cansaço, existe dois tipos de cansaço. Aquele em que eu tô começando algo novo, que eu tenho muita paixão, mas ele me cansa, só que eu durmo, eu descanso, eu tô pronta para outra. Mas existe aquele cansaço que nada passa. Nada passa, eu tô sempre cansado.
Ou seja, eu estou desmotivado um pouco com a minha vida. Então, esse cansaço é um sinal de alerta. Essa falta de, essa vontade, vamos fazer algo, tô cansada. Essa falta de desejo pela vida é um sinal de alerta. Onde eu começo a ficar estressado demais, esquecer demais as coisas, é um sinal de alerta. Onde eu não consigo me relacionar bem nos meus relacionamentos, é um sinal de alerta. Mas antes, a minha saúde, né? Nós falamos sobre isso, a minha saúde financeira, nos relacionamentos, no meu corpo, começou a dar sinais negativos, é um sinal de alerta. Mas eu preciso, antes, ter isso em mente. Eu preciso me desenvolver. Espiritualmente, nós não podemos nos abandonar, Yara. Nós precisamos ter na nossa rotina aquilo que vai nos conectar conosco, que vai nos conectar com a nossa fé. Então, eu preciso ter na minha rotina o meu olhar para mim, me observar durante o dia. Como foi o dia de hoje? Valeu a pena? O que precisa melhorar? Eu preciso estar relembrando do meu para quê, do meu sonho. Eu preciso continuar tendo na minha rotina aquilo que me abastece. Cada uma de nós tem aquilo que nos abastece, que você enche o seu potinho. Aquilo precisa estar na sua rotina, seja uma vez por semana. Tem que ter um lugar onde você se abastece, não somente entregar para as pessoas. Isso é o essencial para você não se abandonar. Porque quando eu me abandono, as coisas começam a ficar pesadas. Dá pra gente comparar como um saco que vai ficando vazio, né? Porque eu só vou entregando, dando pro outro, e se eu não reponho, o saco vai ficar vazio. Ele vai ficar vazio, ele vai perder força, ele vai precisar estragar, ele vai precisar adoecer, ele vai precisar ficar sem dinheiro, ele vai precisar ter dependência emocional nos relacionamentos para continuar. E lógico, nós estamos falando de vidas, de seres humanos. Um dia ou outro eu vou estar sem energia, um dia ou outro o que eu vou precisar fazer é só o básico para terminar aquele dia, mas é um dia ou outro e vai depender muito do que está acontecendo na minha vida. Agora, isso é constante, tem algo que está ali disfuncional, porque no final de tudo, não é sobre negócios, mas são sobre pessoas, sobre a mensagem que cada pessoa precisa entregar, realizar. Ou seja, no fim é sobre o CPF que está por trás do CNPJ. É sim, no fim é sempre sobre o CPF. O CNPJ, ele pode ajudar e ajuda a chegarmos numa proporção muito maior. Mas no final, quais são os CPFs que sustentam aquele CNPJ? O CNPJ, ele sempre está a serviço do CPF, não é o contrário. Faz muito sentido, viu, Patrícia? Muito sentido. Eu sempre falo que nenhum CNPJ vale um AVC. E eu entendi tanto isso que a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? E lembrando também que eu acredito seja importante falar, Patrícia, que cada pessoa se abastece de uma forma, né? Sim, cada pessoa se abastece de uma forma. O autoconhecimento é para isso. Para eu entender como eu me abasteço. Porque muitas vezes, Yara, nós somos amigas e eu vou falar para Yara, eu me abasteço, por exemplo, a Patrícia, ela se abastece no silêncio, na leitura dela e no café. Na oração, é assim que eu me abasteço. E pode ser que a Yara, ela se abasteça quando ela está num lugar aberto, conversando com algumas pessoas, jogando algo, fazendo algo totalmente diferente. Se nós não temos esse conhecimento e eu falo, Yara, vamos ali, porque é assim que nós vamos nos abastecer, você não vai se abastecer, eu vou. Então, cada pessoa se abastece de uma maneira diferente e única. Interessante. E buscar essa melhor forma de se abastecer é o que as pessoas precisam focar, então, né, Patrícia? Olhar para si e entender. Foi até no evento que eu fui, que eu tava te falando, que foi comentado lá que tem gente que todo final de semana tá na balada. Às vezes, essa pessoa acha, ou esse empresário acha, que ele está se abastecendo.
mas por falta de autoconhecimento, talvez aquela situação gere um abastecimento momentâneo e depois essa pessoa é, não evolui. Talvez aquilo está desabastecendo. As fugas. Exatamente, as fugas. Nem toda pausa, nem toda distração, ela é um abastecimento. Muitas vezes ela pode ser uma fuga. E a fuga, ela sempre, eu vou usar geralmente, a fuga geralmente, ela vai te levar para os extremos. E quando eu vou para os extremos, eu saio do caminho do meio e eu perco a prudência e a sabedoria. E hoje nós temos várias maneiras de fuga: o álcool, os jogos, o trabalho excessivo, bebida, o sexo disfuncional. São fugas. Às vezes não ter nenhum relacionamento duradouro pode ser fuga. Então, existem várias maneiras de fuga. Para eu não entrar em contato com a minha realidade, com a minha pessoa, com os meus objetivos de vida. Isso que você falou do caminho do meio, eu não vou esquecer mais nunca, Patrícia. É isso que eu acredito, no caminho do meio. Eu sempre vou percorrer buscando esse caminho. E eu me percebo muito, sabe, Ara? Sempre que eu saio do meu caminho do meio e eu vou para os extremos, depois ali eu me sinto mal, os resultados não são legais, eu rompi valores. E essa é uma questão: como cuidar da minha mente? Use os seus valores como bússolas. Então, porque pessoas, empresários que entraram em falta de saúde financeira ou em crises extremas aí, muitas vezes ele não se percebeu e ele fugiu totalmente daquilo que ele tinha como valor. Então, o caminho do meio, ele é o lugar da prudência, ele é o lugar da sabedoria. O que não significa que eu não posso ser ousada, que eu não posso ser disruptiva. Não, pelo contrário. Mas o caminho do meio, ele é um caminho que ele te permite não chegar nos extremos, porque o extremo é um lugar que pesa muito e outro lugar que fica descoberto, sem ninguém olhando. E ali gera um problema. Uau. Patrícia, a gente já está quase entrando aí na reta final do podcast e eu gostaria de saber o seguinte: para quem está nos ouvindo e sente que precisa urgentemente cuidar um pouquinho mais da mente, por onde que essa pessoa começa? Qual seria o primeiro passo para esse empresário que está nos ouvindo começar a se perceber, começar a ter consciência de si mesmo e, de fato, iniciar um processo de cuidado aí da mente, de desenvolver a mentalidade? Existem vários caminhos e eu volto a ser talvez redundante, mas vai entender, vai entender quais são os seus valores, vai entender qual é o seu projeto de vida, sabe? Pega um caderno, vai escrever aquilo que você almeja, vai se observar mais, né? Como que foi esse dia de hoje? O que que eu fiquei ansioso? Foi pelo quê? O que que aconteceu que me tirou de mim? Isso é uma grande ferramenta. Vai buscar mentores, porque mentores são pessoas que vão ver de fora aquilo que você não consegue ver, por mais que você saiba fazer. Então vamos pensar, um médico, ele sabe, ele sabe operar, ele sabe fazer cirurgias, dependendo da especialidade, ele sabe muito, mas ele não se opera, por mais que ele saiba. Verdade. Ele vai buscar outras pessoas para fazer aquilo para ele. E o papel de um mentor é apoiar. Um papel de um mentor é direcionar. Não ser pai ou mãe, mas é trazer clareza. Então, às vezes o que eu preciso é sentar com alguém de fora que vai me abrir novas possibilidades. É voltar para esse caminho de se conhecer. Repito, eu vou observar como que foi o meu dia. Tá ali tomando banho, para pensar. Como que foi o meu dia hoje? O que que fez sentido? Tem uma pergunta que eu aprendi com um mentor meu. Se hoje fosse o meu último dia de vida, valeu a pena? Essa pergunta, ela é profunda, mas ela é necessária. Porque isso já vai me dar muita consciência do que não valeu a pena no meu dia e que amanhã eu não preciso repetir isso. Entender os meus valores, buscar o meu para quê. O para que você está com o seu negócio hoje? Para que você está trabalhando hoje? Talvez a motivação que te fez começar não faz mais sentido para você hoje.
e você precisa buscar um novo para quê. Talvez não é a motivação que vai fazer continuar. Ou crescer, Faz sentido. porque tem muitas pessoas continuando e sem um crescimento significativo, e aí tá pesado. Patrícia, a gente já, igual eu falei, a gente já tá entrando aí na reta final do podcast e eu gostaria o seguinte, que você deixasse uma mensagem para quem é empresário, para quem empreende, que muitas vezes se sente sozinho, sobre a importância de cuidar da mente, de cuidar da mentalidade. A mensagem que eu deixo é: nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos, por mais que isso pareça uma verdade enraizada. Sempre tem alguém que pode nos ajudar. Sempre tem alguém que já venceu aquilo que nós estamos buscando vencer. Sabe que eu aprendi isso do ano passado para cá? Nós não somos o Pokémon dourado, onde o que está acontecendo comigo é único. Não, tem alguém que já passou por algo muito semelhante. Ou até pior, né? Ou até pior. E nós podemos buscar pessoas para nos ajudar. E a mensagem que eu deixo é a mensagem que eu acredito. Nunca, em hipótese alguma, abandone a pessoa que você nasceu para ser. Nunca abandone o potencial que você pode ser. Vá atrás desse potencial, se desenvolva, acredite mais em você. E multiplique, sabe? Multiplique os seus dons, multiplique os seus conhecimentos, porque é assim que nós crescemos. E quando eu cresço, alguém também cresce. Eu falava muito, Patrícia, de que as pessoas precisavam aprender a florescer onde Deus as coloca. Já repeti essa frase muitas vezes. E à medida que o tempo foi passando, eu fui entendendo essa frase e o fato de eu ter tido dificuldade para florescer em alguns lugares que Deus me colocou, me fez entender muito essa questão das fases, de olhar o porquê que eu não estou florescendo naquele lugar ou naquela situação que eu estou. E eu acredito que é muito sobre isso, da gente aprender, por mais que seja difícil, e isso tá ligado à nossa mentalidade, mas a gente aprender a florescer naquele lugar que a gente escolheu estar. Principalmente dentro dos negócios, que é o nosso foco aqui. Mas se você escolheu estar à frente da operação, aprender a florescer naquele lugar. Ah, eu escolhi estar na parte ali do marketing, do comercial, aprender a florescer naquele lugar. E eu ainda acredito que seja muito sobre isso, da gente aprender a florescer onde a gente está. E para isso nós precisamos da mentalidade adequada. É crescer, sair do raso. O florescer é esse sair do raso, é não ser mediano, é se destacar naquilo que você tem potencial. Por mais desafiador que seja, e tudo é processo. Tudo é processo. Para eu chegar aonde eu quero, eu tenho que ter a paciência, a resiliência, a mentalidade de entender que eu preciso viver o processo para eu chegar aonde eu quero. E aonde eu escolhi estar. Onde as pessoas te encontram, Patrícia? As pessoas me encontram no meu Instagram, hoje é a rede social que eu tenho mais ativa, @apatriciaalves. Elas também encontram um pouco sobre mim, sobre o projeto do Instituto Dons, no @Instituto Dons. Bacana. Pessoal, eu já fiz treinamento com a Patrícia e que libertador. Eu comentei aqui que a gente conversou um pouquinho antes do podcast, eu estava contando para ela das coisas que aconteceram, dos movimentos que aconteceram depois que eu fiz um treinamento com ela. E assim, procurem a Patrícia lá no Instagram, principalmente você que é empresária, que assim, show de bola, vale muito a pena. Patrícia, foi muito bom ter você aqui, foi incrível essa conversa. Acredito que vai gerar muitos insights para quem vai nos assistir ainda, principalmente para ajudar os empresários a entender um pouquinho sobre si, entender um pouquinho sobre a questão das escolhas, da importância de cuidar da mente, da mentalidade. E eu vou falar de novo que eu adorei a questão do caminho do meio, porque eu não conhecia esse conceito, achei muito bacana. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com outros empresários e até o próximo episódio.
Obrigada, Yara.